Oi, pessoal. Olá. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Todo mundo chegando. Super bacana. Gia, que bom que você tá aí, você vai amar. Carol, conseguiu, Carol, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô dando só alguns segundinhos para todo mundo começar a chegar, e se acomodando nessa live de hoje que, gente, eu sempre falo, né, todas as lives são super especiais, mas são mesmo. E é que a gente tem pensado com muito cuidado, muito carinho em trazer convidados, parceiros nossos, para trazer conhecimento para todo mundo, conhecimentos que possam ajudar, né, em todo esse momento diferente que a gente está vivendo, para esse novo momento, né? Então a ideia é sempre trazer coisas novas, coisas que possam contribuir para que você possa lidar com tudo isso de forma simples, né? Entendendo que tudo passa. E isso também vai passar. Já está passando. E a gente eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite. Uma pessoa muito especial que eu adoro, sou fã, adoro o trabalho dela. Estou muito feliz ela estar aqui com a gente, ela está podendo contribuir para todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Rafaela Brits. Rafaela é uma psicóloga especializada em saúde mental infantil. Uau! Para as mamães, papais de plantão, hein? Isso é muito importante, né? Não tá nada fácil com a criançada em casa, administrando escola, brincar, as coisas de casa. Pois é, tenho trocado bastante com a Rafa. Muito obrigada, Rafa. Me ajudado bastante. A Rafa também é mestranda em diversidade e inclusão. Olha, viu, gente? É muito especial mesmo. Então já vou convidá-la, porque, né, senão a gente acaba tendo pouco tempo e tem muito. Vamos esperar. Vocês que tiverem perguntas vão perguntando. Olá, Rafaela. Rafa, desculpa a intimidade, o carinho, mas é porque é muito, muito Nada, querida. que isso. Adoro demais. Obrigada. Obrigada por você participar desse momento tão especial, de estar contribuindo para tantos papais e mamães aí, né? Tio, de tia, vovó, vovó, acho que é todo mundo, né? E Uhum. acaba contribuindo com a criançada nesse momento novo e que a cabeça fica, né? Então, bem, nada fácil de lidar, né? É simples, mas não é fácil, porque a mente da gente sempre se apega nas coisas que fazem a gente sofrer mais um pouquinho, né? Nas coisas boas a Uhum. gente esquece mais rápido. Então, a Rafaela vai trazer para a gente, falando um pouquinho sobre essa questão da saúde mental infantil, a saúde mental na infância, né? Para ajudar a gente. Rafa, vou passar um pouquinho para você, se quiser falar um pouquinho antes da gente começar, entrar nesse assunto maravilhoso, Uhum. extenso, né? Vamos tentar In- resumir aí. Extenso e intenso. Extenso e intenso, é verdade. É muito legal porque eu sempre troco muito. Eu sou professora de yoga. Acabei esquecendo de me apresentar também, né? Porque tem gente nova aí que está participando, mas eu sou professora de yoga e coordenadora do Dharma Bhumi, né? Uma das coordenadoras do espaço de yoga
meditação e Vedanta, que é o estudo do autoconhecimento, e professora de yoga para criança também. E isso é muito, muito importante. O yoga para criança, a gente trabalha muito as questões emocionais das crianças, né? O equilíbrio emocional, a psicomotricidade. Então, gente, você acha que yoga para criança a gente estimula muito, de uma forma diferente do yoga para adulto, é uma forma lúdica, né? Mas que esses profissionais como Rafaela, né, como um pediatra, enfim, são profissionais que vão ajudar muito a nós, professores de yoga para criança, a desenvolver ainda melhor o trabalho com esses pequenos, né? Que estão cada vez mais antenados desde sempre. Então, Rafa, eu queria que você começasse a compartilhar com a gente, né, o que é a questão da saúde mental, falar um pouquinho para a gente, né? Porque é um tema. Então, resumir para a gente, porque é um tema bem extenso. A gente conversou um pouquinho como dividir esse tema para que chegasse o conhecimento de uma forma simples, clara e pudesse ajudar a todo mundo, né? Que está aí assistindo a gente, que vai assistir depois, que essa live fica gravada no nosso canal do YouTube. Então, vai estar lá. Passo para você. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Eu gostaria de agradecer a Cris pelo convite, principalmente para falar desse tema tão especial, tão delicado, né? Eu estou me lembrando aqui agora que logo no início da quarentena a gente trocou umas mensagens, né? Porque fomos pegos de surpresa aí. E como o nosso trabalho envolve muito o cuidado, né? O cuidado com a saúde como um todo, logo vieram as demandas e as angústias, né? Muitas pessoas preocupadas em saber como lidar com a situação que nós estávamos vivendo e nós começamos a pensar, né, em possibilidades. Eu continuei acompanhando algumas crianças e algumas famílias na modalidade do atendimento online e vi, né, quanto sofrido foi para muita gente, para muita família, ter que lidar com essa realidade, ter que lidar com essa necessidade. E por conta disso, nós estamos agora analisando, estudando os efeitos, né, dessa experiência aí a médio e a longo prazo na nossa também na saúde mental das crianças. Cada região está vivendo aí a quarentena de uma forma diferente, né? Aqui em Niterói as coisas estão começando a melhorar, nós estamos começando a sair, né, de casa, claro que dentro de uma série de restrições, mas ainda estamos lidando com muitas limitações, né? E as crianças foram, acho que um grupo muito afetado, né, por conta disso tudo, principalmente pela questão do ensino à distância, da restrição, né? Criança não foi feita para ficar presa dentro de casa. Elas são super conectadas, mas na questão do estudo é diferente. E a gente sabe o que essa questão tecnológica, né? Eu estava lendo conversando até com o Jorge, um artigo que a gente viu, que a atenção das crianças nessa questão da tecnologia, ela fica presa só máximo 20 minutos, gente. Sim. 20 minutos, por isso que gera um estresse tão grande. Por isso que eles estão lá, né? Não adianta trazer a escola para dentro de casa, né? Já se fala, isso é o mundo moderno, já é a tendência, sim. Mas vai lá para frente, porque é comprovado o dano que causa ao cérebro do adulto e principalmente da criança, né? Então, 20 minutos é o que ela consegue ficar atenta, né? Presa. Imagina, aí trazer aquele roteiro da escola inteiro, né? Para dentro. Não é fácil, não é fácil, né? Ainda mais trazer o roteiro sem trazer o professor real ali, né? Presencial. Esse contato que, gente, é muito importante. Tomara que todas as escolas entendam como é importante o papel. Não só as escolas, que eu acho que elas já sabem muito bem, mas os pais entendam como é importante o trabalho dos professores. Eles cuidam das suas crianças, né? Eles
eles estão ali acolhendo. Olha a diferença que é desse contato deles físico com agora o virtual, né? Eu achei tão bonitinho que outro dia eu vi uma reportagem, um garotinho, ele pediu à mãe que ele estava com saudade da professora. Aí a mãe contactou a escola, viu que a professora estava indo alguns dias, não sei, ela estava um dia na escola para pegar algumas, enfim, resolver alguma coisa. E aí combinou, ele foi lá todo montado de um monte de coisa, a professora também protegida. E ele deu um abraço tão carinhoso, tão gostoso, assim, verdadeiro, sabe? Tia, eu tô com tanta saudade de você, das suas aulas. E é isso, gente. A minha geração, eu também fazia isso, adorava alguns professores. Outros a gente, né, a gente escolhe. Mas hoje, assim, papai e mamãe, acho que os professores, eles têm que ter esse carinho, essa atenção, sabe? Eles são muito especiais. Eles cuidam da joia mais preciosa, né? Que são os Uhum. seus filhos. Com certeza, Então, e assim, influenciam até na saúde mental da criança, né? com certeza, com certeza. E nesse momento, a saúde mental da criança fica. Gente, não é só papai, mamãe, nós adultos que ficamos abalados, não. Eles também ficam muito abalados, Com sabe? Eu tenho um certeza. sobrinho de 4, vai fazer 4 anos, que meu irmão falou pra mim logo no início, né? E meu irmão, ele mora em casa. Então tem quintal, tem brinquedo, tem um monte de coisa. E ele falou assim, Cristiane, o Luiz Otávio, ele tá falando com os brinquedos. Eu achei que ele estava conversando com alguém, ele tava lá conversando com os brinquedos. Então, Uhum. assim, aí eu fiquei refletindo muito, eu falei, gente, imagina uma criança dentro de um apartamento, que não pode descer nem pro play, né? Os Uhum. apartamentos hoje são todos pequenos, né? Então, isso tudo gera um desgaste mental muito grande, né? E aí a Rafa pode falar muito melhor, que se deixar eu falo pra caramba. Não, com certeza. Eu sempre começo assim, todos os encontros e palestras, o que quer que seja, né, sobre esse tema da saúde mental, falando do simples, do básico, né? Sim. Que a saúde mental não é uma área, um conhecimento específico apenas para pessoas que possuem uma doença ou um transtorno mental. Não, saúde mental é para todo mundo que tem mente, né? Todos nós Sim. temos saúde mental, inclusive as crianças, né? A formação, né, subjetiva delas começa desde antes do nascimento. Né? Então, ela vem Uhum. se constituindo nesse processo de desenvolvimento e tudo que acontece nesse processo, dependendo de como ele se desenvolve, vai influenciar na qualidade dessa saúde mental. Né? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção tão grande, né, para como essa criança se desenvolve. E quando acontecem assim, esses eventos, seja a nível micro ou a nível macro, né, como a gente tem vivido agora na pandemia, nós precisamos ficar alertas, né, para observar como essas crianças estão reagindo a essas experiências, para que a gente previna, né, dentro do possível aí alguns traumas, alguns transtornos posteriores. É comum a gente receber muita demanda de auxílio, de intervenção, por conta de crianças que começaram a apresentar quadros de ansiedade, irritabilidade excessiva, uma hiperatividade. Algumas já tinham uma predisposição a isso antes da quarentena, né? Outras não, mas todas em alguma medida começaram a apresentar, né, algumas dessas características por conta desse excesso aí de tanto de exposição à tela e também pelo tempo, né, de permanência a esse isolamento. Então, a gente decidiu aí pensar nesse bate-papo. Primeiro, deixar vocês também à vontade para participar desse bate-papo, compartilhando aqui embaixo, né, a experiência de vocês, as dúvidas, as perguntas. A gente vai lendo aqui na medida do possível. A Cris me ajuda aí, porque mesmo de óculos, às Pode vezes eu não deixar. enxergo. Não, eu olho, porque senão eu falo muito. Então pode deixar que eu olhe e você fala. A Mônica já falou aqui, ó, que a sobrinha dela, sobrinha afilhada de 4 aninhos, ela se arruma todos os dias dizendo que ela vai para a escolinha e quer conversar e conversa com os amiguinhos, ensina, né? Os Uhum, amiguinhos imaginários. Então é isso, gente. A criatividade da criança, ela é longe, é infinita, né? uhum, Então, e assim,
deixa ela viver isso também, né? Acho que a Rafa pode até comentar um pouquinho sobre isso, porque os pais começam, né, a ficarem preocupados, né? Nossa, será que o meu filho está pirando? Né? Tudo vira uma neurose, né? Uma preocupação, acho que excessiva. E às vezes é o que eu falo para os pais. Aproveitem essa oportunidade para brincar com seus filhos. Separa um tempinho. Se você conseguir separar 5, 10 minutos, estar com eles de verdade, né? Esses 5, 10 minutos, para você, às vezes, você vai achar que não é nada, mas para a criança vai ser muito precioso. Porque as crianças, elas sabem quando realmente você está ali com elas. 100% doando o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho. E elas não exigem muito, gente. Elas exigem pouco. Só que a gente acha, os adultos acham que enganam, né? Que, tá bom, mas eles sabem quando você está ali presente, dando carinho, dando atenção, prestando atenção no que eles querem te mostrar, te dizer. Às vezes é um sinal. Você tocou num ponto muito interessante, Cris. Assim, as crianças são muito sensíveis ao que acontece em volta delas. Então, se a gente transmite, né, uma paz, uma organização, domínio próprio, elas vão também reagir dessa forma. Mas se dentro de um contexto aí atípico, é claro que eu não vou cobrar, né, que todos os adultos lidem bem com todas as dificuldades que a pandemia trouxe. Mas se a gente, dentro de casa, a gente reflete uma desorganização, uma ansiedade, uma irritabilidade, um medo, né, um pânico para essa criança, ela vai ficar com medo da situação que está vivendo, ela vai ficar estressada também, né, só que vai viver isso de uma outra forma, com recursos mais limitados do que os nossos. A gente tem um vocabulário extenso, aprimorado, refinado hoje na idade adulta. A criança não. Então, como que ela externaliza isso? Com comportamento, né? Com comportamentos inapropriados. Aqui, cortou só para mim a sua imagem. Então, se alguém não tiver entendido o que eu falei, pode avisar aqui que eu repito, tá? Mas a ideia é essa, assim, sempre pensar, né, em qual ambiente a minha criança está sendo criada, qual é o ambiente que eu estou oferecendo para ela se desenvolver. Eu acompanhei uma angústia muito grande de várias famílias de realidades totalmente diferentes, escolas públicas, escolas particulares, né? Crianças morando em casa, crianças morando em apartamento, e eu percebi, né, que muita angústia vinha pelo medo da criança estar perdendo. Mas meu filho vai perder o ano letivo, meu filho não está aprendendo, meu filho está sendo prejudicado, ele está ficando para trás. Bem, aquelas famílias que eu tinha um pouco mais de intimidade, eu até tentava desconstruir isso de uma forma mais lúdica, né? Pensando assim, gente, todas as crianças estão sem aula, né? Ou com a aula de uma forma diferente, né? Se todas estão assim, logo todas estão prejudicadas. Se todas estão prejudicadas, todas estão iguais. Ninguém está perdendo. Né? Mas, assim, o mais interessante disso tudo é alertar, né, os adultos de que a criança, ela aprende o tempo inteiro. Ela não precisa apenas da escola para aprender. A primeira coisa que eu trabalho com as famílias, né? Esse entendimento. A criança não precisa apenas da sala de aula para aprender. É claro que na escola tem uma estrutura e pessoas capacitadas para ensinar de uma forma mais qualificada. Mas a criança já nasce com essa habilidade de aprender. Então, se não for na escola, vai ser em casa. Vai ser através de um vídeo no YouTube, né? Vai ser através de um coleguinha mais velho, de um irmão, de um primo mais velho. Vai ser através do pai e da mãe, né? Então, ela vai aprender, ela pode não estar seguindo o conteúdo programático da série dela, mas ela está se desenvolvendo, né? Então, esse ajuste de expectativas nesse período, né, para as famílias que eu acompanhei, foi fundamental para aplacar essa ansiedade, essa angústia, essa sensação de estar perdendo, né, de estar saindo no prejuízo, porque isso é transmitido para as crianças. Isso às vezes é transmitido até na expectativa em cima das escolas. Né? Sim. E a gente precisa rever, né, a forma com que a gente olha para essas situações. Isso é muito, muito bom esse ponto que você colocou, né, Rafa? Porque é isso. Tá aí. Vamos fazer diferente, né? Mas e esse fazer diferente é novamente
achar que a escola tem que dar a solução, nesse caso, falando de escola, né? E aí, assim, meu filho vai perder. Gente, quantas crianças, assim, a gente conhece bastante criança que tem um acesso à internet, que tem escolas que dão esse acesso remoto e tal. Mas, gente, tem tantas crianças que não têm acesso, está tendo acesso, mau acesso à apostila. Uhum. Se a gente for pensar em prejudicar, estar sendo prejudicado, aí a gente tem que olhar um pouquinho, refletir muito mais profundo, né? Porque se a gente for levar para essa questão de meu filho está sendo prejudicado, essas crianças que não têm acesso, tem até um percentual que eu não me lembro agora, mas assim, essas sim, gente, se a gente for levar para esse lado, então é o que a Rafaela pontuou, esse é um lado que acho que a gente tem que trabalhar, nós, adultos, né? Com as Uhum. crianças. E assim, as crianças são Bob, eu brinco que elas são Bob Esponja, né? Elas absorvem tudo mesmo. Então, é o momento de. E aí? Analisa esse conteúdo todo também da Uhum. escola, que ela está aprendendo. Será que é muita coisa? Não é? É o momento de avaliar tudo isso. Eu acredito que seja, você pode comentar melhor ainda, né? Acho que é o Uhum. momento de avaliar tudo isso como um todo, sabe? A sua criança, essa criança ela está brincando, ela está tendo momentos de lazer, de verdade, mesmo que seja em casa. Gente, tem um monte de coisas para fazer. Tem os tempinhos que você tira que dá para se organizar. E para isso a gente precisa ter disciplina, criar rotina. Gente, as crianças precisam de rotina. A Rafaela pode compartilhar aí, comentar muito bem sobre isso. Eu vejo que assim, as crianças hoje não têm rotina, os pais reclamam muito, e aí eles estão ausentes por conta do trabalho, do acúmulo, excesso de muito trabalho, trânsito, engarrafamento, né? E aí eles não criam uma rotina. As crianças Uhum. não têm essa rotina. É uma falsa rotina, não é uma rotina tão rotina, é muito flexível. E quando Uhum. você cria essa rotina, quando você cria disciplinas, né, para as crianças, elas vão seguir e elas vão adorar. Algumas, elas fazem o charme de início. É criança. Eles vão testar o tempo inteiro, né? Eles são assim. Mas eles gostam, vai fazer muito bem para eles, sabe? Então acho que é um momento de repensar num todo. Isso com relação a essa questão da rotina das crianças, né? E aí envolve o estudar, o brincar, né? Tudo isso. Porque, Uhum. mas tá isso. Mas se tivesse o normal, como que seria? Estaria dando para se organizar? Então você trouxe isso para dentro de casa. Criando Uhum. rotina, as pessoas vão perceber que dá para ficar ainda melhor. Com Vão até adorar certeza. essa quarentena. E essa rotina, ela precisa ser adequada à realidade daquela família, daquele contexto, né? Não dá para trazer a rotina adiante e querer seguir fielmente uma rotina que você tinha antes. É necessário recriar uma nova rotina coerente com a situação para segui-la. Né? Se antes fazia sentido acordar às 6 da manhã, ok, mas será que agora está fazendo sentido acordar? Né? Mas o importante é respeitar a necessidade dessa família, se todo mundo está trabalhando, então como que vai ser esse cuidado com essa criança, se dá para assistir a aula presencial em tempo real ou não dá, se não dá, ok, conversa com a escola, explica a Sim. situação, busca uma outra forma de ter um acompanhamento desse conteúdo, né? Faz o que é possível, o que está ao seu alcance. Né? Tentar Sem dar conta de exageros, tudo né? nesse momento é um absurdo, né? No início da quarentena até virou piada, né? As pessoas compartilhando nas redes sociais. Gente, não é um concurso de produtividade, é uma quarentena. Né? É As uma pessoas quarentena. disputando quem é que produzia mais nesse período aí, ó, preso dentro de casa. Então a pessoa corria, fazia exercício, lia um livro, trabalhava, faxinava, tudo no mesmo dia. Para que isso tudo? Nunca fez isso antes, né? Mas é para tentar realmente aplacar a angústia da ideia de falta de liberdade, né? Que muitas vezes a gente tem. Então a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a criança vai internalizando essas ideias.
né? E vai se Sim. cobrando também. E vai se sentindo frustrada quando não consegue acompanhar, vai se sentindo irritada, desgastada, né? Como você falou no início, a criança não suporta sustentar tanto tempo de atenção assim no vídeo. Por quê? A, o virtual, né, ele é hiperestimulante. Tem muita gente que fala assim, aquela criança é agitada, mas dá o tablet na mão dela, fica horas ali. Mas você já observou como que essa criança fica horas ali? Tem uns 50 aplicativos ali no mínimo. Então ela fica Sim. mudando de aplicativo de 5 em 5 minutos. Então, hiperestimula essa rotatividade de atividades. Então, quando ela precisa sustentar a atenção por um tempo maior, ela não consegue. Isso é próprio dessa realidade virtual, só que a gente não se dá conta, né? E aí, quando a Exato. gente precisa, né, de disciplina, porque não precisa ficar sentado assistindo uma aula online por mais de uma hora, a gente tem essa dificuldade. Então, tem que respeitar realmente o limite da criança, a exaustão dela, para a educação não ser associada a uma punição, a algo negativo, né? Exato. A Senão, criança realmente, tem que. aprender se torna um martírio. E não é O essa a martírio, proposta. né? O castigo, né? E a Uhum, criança, ela tem que, gente, tem que aprender, né? Não tem que decorar, não tem que enfiar aquilo na cabeça da criança para ela passar, para cumprir o protocolo, nem aquelas coisas. Olha, se você passar, aí eu tenho um monte de aluninhos. Tia, eu estudei muito, eu tenho que passar, porque se eu passar eu vou ganhar o cartucho do videogame e tal, tal, tal. Eu falei, não. Você tem que passar porque você só estuda, porque é legal, porque aprender é importante. Aí a gente vem toda uma questão bem carinhosa para eles não acharem que é imposição, mas para que eles uhum, entendam, porque a criança ela é muito inteligente, né? Ela é muito sensível. Então, eles têm que perceber e devolver, fazer com que eles pensem. Porque eles vão uhum. pensar assim, desde sempre, desde pequenininho. Eu tenho um aluninho, o Noah, que Rafa conhece, que a mãe falou, Cris, ele fica, às vezes, ele tem, hoje, agora ele tem 6 aninhos. E aí ele percebe quando ele está agitado demais, nervoso, ele fala, mamãe, eu vou sentar para meditar porque eu estou nervoso. Eu vou me aquietar, vou ficar quieto. Então, olha só, eles assimilam, eles associam. Uhum. E o mais importante é criar autonomia nessas crianças e não dependência, né? Tem Aham. um livro do Augusto Cury, eu gosto muito do Augusto Cury, e ele tem um livro que eu vou tentar lembrar o nome aqui, Pais criam. Eu vou lembrar o nome no decorrer e lembro. Eles não criam, eles não têm que criar herdeiros, mas sim sucessores, né? Uhum. Quando seu filho é o seu sucessor, ele aprende, ele quer aprender, ele cresce, ele quer cada vez mais aprender. Ele não quer a Uhum. receita do bolo pronto. Vai ser mais fácil, você não percebe que vai fazendo isso. E vai fazendo, e aí é muito. E quando ele se depara numa fase de adolescência, numa fase de mercado de trabalho, e aí vem o problema. Porque ele Uhum. vai perceber tudo isso no mundo, do lado de fora, né? E a forma mais acolhedora é em casa, é com a família. Isso é a forma mais acolhedora que ele vai, na verdade, aprender e despertar. E é isso que a gente falou no início, que você é o espelho dos seus filhos. Uhum. Eles estão, às vezes, muitas vezes a gente está conversando, a criança está ali brincando e ele está brincando e meio que atento ao que os adultos estão falando, ele está prestando atenção em tudo, tudo, Aham. tudo. Então, assim, sabe, eu vejo pelo meu sobrinho que faz isso. E depois você pergunta coisa para ele, assim, passa um tempo, ele conta tudinho. Ele estava Aham. perto só. Então, assim, Exatamente. eles prestam muita atenção, eles estão super antenados, né? Então, é esse o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, porque essa questão da quarentena, essa questão pós-quarentena, nesse novo momento, não vai ser igual, gente.
né? Uhum. Até então, que se quando conseguir identificar uma vacina, que isso vai ser só no ano que vem, disponibilizar isso, a gente vai ter que se acostumar em uma rotina totalmente diferente no dia a dia, mesmo quando tudo retomar a abertura das coisas, né, as escolas. E aí, Aham. se a gente tiver mais paciência, mais entendimento, mais carinho, a gente vai lidar melhor com essas coisas, né? E isso a gente começa a fazer em casa. Não vai esperar Uhum. que lá do lado de fora. É essa preocupação dos estímulos muito grande, né? De, deixa videogame, porque tadinho, ele já não está descendo para brincar, ele não está, então deixa ele Fazer ficar o que mais é? O que tempo quer? o que quer, né? E fica ali antenado, e isso faz muito mal, essa questão virtual, esse excesso de estímulo, né? Para a Uhum. mente, para a visão, para a pele. Gente, é muita coisa, é Com muita certeza. coisa. E aí, o que, que acontece? Mas tá, ele é criança, mas quando cresce, que você vai perceber todos esses sintomas que foram gerados, que a gente acha que é criança, é que tudo bem, né? Mas não. Então, essa Uhum. quarentena. E aí, Rafa, assim, eu queria que você trouxesse pra gente quais, assim, algumas características dessas alterações de comportamento para os pais, para os avós, que eu sei que tem ainda crianças que ficam com os avós, que os pais trabalham em serviços essenciais, que não podem ficar, ou ficam com tios, enfim, né? Uhum. E eu acho que é essa atenção que tem que ter com relação a essas alterações de comportamento, a rotina, o sono. Eu falo muito com os pais das minhas crianças sobre essa questão do sono. Isso é muito importante. A criança Uhum. precisa dormir bem. Por isso que eu tenho trabalhado muito respiração com eles. As dicas curtinhas, sabe? Olha, e tenta fazer com o papai e com a mamãe. São cinco, no máximo 5 minutinhos. E trabalhar muito a respiração, o sistema respiratório, para que ele consiga relaxar o corpo, para que ele consiga dormir bem, ter uma qualidade de sono. Porque senão isso vai acumulando e aí vai gerando doença, mesmo nas Uhum. crianças. Né? Então, Com assim, certeza. essa irritabilidade, as crianças ficam irritadas ou agressivas. E aí, às vezes, eu escuto assim: mas é porque ele é assim mesmo. As crianças hoje em dia são assim. Gente, não é assim, não. Sabe? Não são As crianças assim. estão ficando assim, né? Mas não deveria. Não deveria. Por quê? Porque a gente acha que é normal. E não é Aham. normal. A gente se Né? Isso não acostuma. é normal. A gente Essa às vezes se agitação. acostuma com o que é ruim. Exatamente. O anormal virou normal. Né? Uhum. O anormal Sim. virou normal. Eu sou o nosso querido professor Hermógenes, que falava: Deus me livre de ser normal. Eu tenho falado isso todos os dias: Deus me livre de ser normal. Essa normalidade toda não faz bem. Porque é uma anormalidade, as coisas que não são nada normais, e que as pessoas, ok, acham que é tudo normal. Agora o Uhum. mundo mudou, as coisas são assim, não são bem assim. E as crianças, elas são as que mais sofrem, né? Porque elas são cada vez mais antenadas, elas estão percebendo, como você pontuou muito bem, essa questão da irritação dos pais, da preocupação, né? Elas ficam muito preocupadas com Uhum. tudo que os pais, às vezes, em determinados momentos, como a gente acabou de comentar, elas são antenadas, né? Então, assim, queria que você comentasse com a gente, pra gente um pouquinho, essa atenção nessas características, sabe, desse momento. A questão dos excessos, né? Porque, por exemplo, ansiedade, todo mundo sente numa medida ou outra. Medo, sim, todo mundo sente. São emoções, são sentimentos normais, funcionais, elas têm a sua função na existência humana. A questão é quando aparece em excesso e aparentemente sem um motivo, né? Então, por exemplo, quando a criança começa a sentir uma ansiedade do nada, o tempo inteiro,
uma agitação fora do controle, já é um sinalizador de que tem alguma coisa ali dentro dela desorganizada, e se ela não consegue externalizar, se ela não consegue fazer algum adulto entender o que é um sinal de que precisa realmente um cuidado maior, de repente uma orientação profissional para ver quais são os gatilhos, o que pode estar desencadeando isso, pelo menos ajudar a criança a ter recursos de sinalizar isso, né? E aí sim, como você falou, influencia a rotina, a disciplina, a alimentação e sono, né? As crianças gastam muita energia normalmente. E o que acontece? Elas não estão gastando toda a energia que elas são capazes nesse período de quarentena. Então, essa energia vem sendo acumulada e muitas vezes isso reflete no sono, na hora de dormir. Como que ela vai relaxar e descansar se ela não gastou tudo que precisaria para esse corpo entender que precisa parar e dormir? O corpo fica acelerado o tempo inteiro. Então, não criar esses momentos, né, de desenvolvimento de atividades que gastem energia pode influenciar no sono e aí cria um efeito em cadeia, né? Sim, isso é bem delicado, né? Porque as crianças, elas já são, estou buscando uma palavra aqui, né? Superativas, né? Elas são assim, gente. Elas não estão, elas são crianças. A gente não pode esquecer de deixar a criança ser criança, né? Porque a criança saudável, né? Uma vez eu lembro que eu tive uma aluninha com 5 aninhos. Aí a mãe veio, a avó, ai, porque quero que ela faça yoga, é muito agitada, ela assim, aí pontuou algumas coisas. Eu sempre gosto de conversar com os pais, entender o que está acontecendo, como é que é a rotina, eu acho isso muito importante. E eu falei, tá bom. Aí fizemos uma, duas, na terceira aula e tal, elas voltaram, então. E eu falei, ela é ótima, ela só é criança. Ela não tem agitação. Se vocês, mesmo assim, mas o que eu percebi nas aulas, o que eu percebo é que ela é uma criança saudável, é só criança. Ela tem os momentos mais agitados, ela é carinhosa e tal. Então ela é criança. Agora, se vocês acreditam que não, ela tem alguma coisa, então procure. Procure um psicólogo. Eu sempre falo, professor, de yoga para criança não é psicólogo. Então, se a gente identifica o que a gente pode, identificar algumas alterações das emoções, algumas questões que a gente pontua para os pais. Com certeza. Muitas vezes, os pais, exatamente por esse excesso de atividades, eles não percebem isso, né? Então, o seu filho está agitado, ok. Mas como é que tá? Eu sempre faço a pergunta para os pais das minhas crianças. Ai, porque ele está bem? Todo mundo, nenhuma criança chega porque, vai, é legal, né? Sempre tem alguma coisinha. E aí eu deixo falar e eu faço a seguinte pergunta. E você? Está fazendo o que por você? Aí tem aquela interrogação. Bom, por mim? Não, mas tô procurando. Sim, mas você tem que fazer algo por você. Porque às vezes como a gente contou, essa agitação toda, essa preocupação, toda essa patologia que você está entendendo que ele esteja desenvolvendo, tem alguma coisa a ver com a sua rotina, com o que está acontecendo em casa. Então, tudo, gente, tem que ser tem um olhar muito cuidadoso, sabe, nesse mundo infantil, né? Então, assim, Rafa, aqui, eu tô aqui de olho na hora, né? Que dica que você poderia dar pra gente como buscar um suporte psicológico nesse período de quarentena, sabe? Acho que isso é muito importante. Em que momento que a gente deve? Quando eu sei que eu preciso procurar isso como pai, mãe, tio, responsável, né? Então, assim, como é que... Quando eu sei que, assim, puxa, a coisa não está muito boa, eu tenho que procurar, porque é um novo momento. E não achem que vai ser diferente. Vai ser diferente, mas não vai melhorar. Porque é uma adequação para todo mundo.
para as crianças principalmente, porque elas vão ter que entender que a rotina delas, quando retornar para a escola, não vai ser a mesma, né? E Sim. elas estão esperando por isso. Esse Acho que o retorno de estar fazendo... momento de procurar essa ajuda é quando você percebe que tem sinais de sofrimento com as características que as crianças começam a apresentar. É um sinal de que já comprometeu a funcionalidade daquela criança, né? O rendimento, e aí eu não estou falando de rendimento de conteúdo pedagógico não, tá gente? Estou falando de rendimento aí de uma qualidade do brincar, de uma qualidade do se comunicar, uma qualidade de conseguir se alimentar. Isso tudo fica alterado quando a criança está com sinais de sofrimento psíquico, né? Como a gente chama dentro da psicologia. E aí, se você tentar ajustar a rotina, intervir no que você identificou que pode ser um desencadeador e ainda assim não perceber uma melhora, aí é interessante sim procurar uma orientação profissional, né? Claro que alguns profissionais até já voltaram a atender no presencial, né? Atender criança online é um desafio, a gente opta mais por seguir o caminho aí da orientação familiar, né, nesse período, para que, dando esse suporte para a família, eles consigam dar um suporte para a criança, mas o profissional vai avaliar o caso, vai fazer uma avaliação integral de toda a situação para, com um olhar mais apurado, identificar o que realmente pode estar causando isso e dar as devidas orientações, né, do que fazer, no que mexer, né? Mas é interessante avaliar essa questão do sofrimento. E às vezes nem só do sofrimento da criança, às vezes do sofrimento da família, né? Às vezes, quando fica difícil também para aquela família lidar com o comportamento da criança, também é um sinal de que precisa procurar ajuda, né? Porque as relações familiares precisam ser saudáveis e não um peso e não um fardo, né, para aquela família. Então, a pergunta que eu sempre faço para as famílias nesse período é a seguinte: daqui a 10, 15 anos, quando seu filho for um jovem, um adulto, o que ele vai lembrar desse período da quarentena? O que ele vai falar da experiência dele? O que ele vai falar de você nesse período da quarentena? Né? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Quais são as memórias que eu quero que a minha criança leve desse período assim tão peculiar que a gente está vivendo? Memórias de medo, memórias de trauma, memórias de sofrimento? Ou eu quero que dentro do possível, né, até gerando um amadurecimento, ele leve memórias afetivas saudáveis. Poxa, passei um tempão com a minha mãe, né, em casa, né, fiz aula diferente, brinquei, né, fiz coisas que antes eu nunca fazia. Claro, gente, não vou aqui pintar uma utopia para vocês, não é a minha intenção. Mas eu quero trazer sugestões, né, de formas de olhar diferentes. A gente tende sempre a olhar para o pior, a gente tende a olhar para o problema e a gente tende, por conta disso, a aumentar esse problema. Mas o que eu posso fazer, né, para transformar uma situação de diversidade numa situação mais leve possível, né? Então pense nisso, assim, qual é a memória que o seu filho vai levar desse período? Boa. Gente, excelente. O que falar depois dessa dica, né? É isso. Façam diferente. Dá para fazer diferente. E aí eu volto a bater na tecla. Se você cria rotinas, se você revê as suas rotinas, ou se você cria uma nova rotina totalmente diferente, agora é a hora de ajustar, sem medo de errar, porque a gente só aprende quando a gente erra. Senão seria muito fácil acertar o tempo inteiro, né? Uhum. Então é errando que a gente aprende. Então não tenha medo de criar novas rotinas, novas oportunidades, testar coisas novas. E você vai ver que o seu filho precisa de pouquinho tempo da sua atenção para ficar mais tranquilo, para ficar menos ansioso, para se sentir mais seguro e acolhido por Uhum. você. Né? Isso é muito importante. É engraçado que tem
a mãe de alguns, são mãe de 3, né? E ela fala assim, Cris, eu tô enlouquecendo. Porque agora eu vou. Ela mora em casa também, ela é super ativa, inventa tudo, faz artesanato com eles e tal, é super legal. Ela é totalmente assim, evita ao extremo o uso, eles não têm videogame, não tem nada disso, sabe? Brincar de nada. E, e aí ela falou, eu tô indo andar pelo, quando você comentou, andar pelo condomínio com eles, sabe? Uhum. Paro, aí paro um tempinho. E ela, sabe, tem um trabalho que exige bastante dela, bastante, tá? E ela tá conseguindo encaixar esse tempinho. E ela falou, Cris, está sendo muito legal, porque antes eu não conseguia, mas eu falei, agora eu tenho que dar um jeito. Porque senão eu também não consigo, eles ficam com esse acúmulo. Então ela teve a sorte, pegou que ela mora no condomínio, casa, então ela vai caminhar lá. Mas tem apartamento também, muitas brincadeiras que dá para Uhum. fazer, muita coisa. Ler um livro, gente, as crianças adoram leitura, sabe? Então, vai ler, inventa história. A criança adora também. Faça com que ela invente história junto com você, crie uma nova história, né? Mas são momentos que você vai relaxar também junto com a criança e vai dar mais qualidade, preparar para esse novo retorno, esse Uhum. novo momento, né? Tão diferente. Então, é muito, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para as nossas crianças nesse momento de novo, né, momento, um novo retorno aí de tudo. E achar que vai tudo voltar ao normal, que não vai ser diferente. Aquela música daqui para frente, tudo vai ser diferente, vai ser Já não somos diferente. mais os mesmos. Isso é Não fato. somos, sabe? Então acho que essas dicas da aproveita esse momento para observar melhor o seu filho. Acho que isso, essa criança que está perto de você, que às vezes nem é o seu filho, né? Mas é criança. É Uhum. aproveitar tudo isso e fazer essas observações. Talvez você descubra coisas que você não tinha prestado atenção até então, né? Uhum. Algumas mudanças de comportamento da criança, como é que tá o corpo dessa criança, como é que ele está reagindo a tudo isso, ficando mais em casa, se movimentando menos em atividades diferentes, com estímulos diferentes de atividades, né? Isso aí, a Então Eliane acho que é tudo comentou aqui, isso. né? Fazer teatro em casa é bem legal. Olha só que Pois é, aí interessante. olha que dica, obrigada, Eliane. Olha isso. Gente, seja criativo, faça aviãozinho, sabe? Ó, jogar algo diferente é bem legal. É bem legal. Uhum. Cria, faça desenhos, sabe? Para alfabetizar a gente. Tem um monte de coisa. Aposto que tem um monte de brinquedo aí que dá para ajudar os pequenos nessa questão de alfabetização para você brincar com eles, com relação aos números, com relação, né, às letras, de uma forma lúdica. E eles vão aprender muito mais rápido, porque vai ser divertido. Não vai ser aquela obrigação da tia que tem que isso, sabe? Aproveite, é muito, muito. E na verdade, você vai estar contribuindo, ensinando o filho, essa criança, e vai estar se divertindo junto. Que você volta também a acessar essa criança interior que a gente tem e a gente deixa ela adormecida, que a gente Uhum. ignora muitas vezes, e que é um grande momento para deixar ela aflorar e ser criança com a sua criança aí, divertir bastante, né? Acho que é isso. Tô olhando aqui, faltam 10 minutinhos. Então, Rafa, espero que todas as dicas tenham sido preciosas. São dicas simples que a Rafaela trouxe pra gente. Muito simples, gente. Não tem Uhum. nada mirabolante. Vamos ver o que ele colocou aqui. Inventar de fazer a própria massinha em casa com farinha, água, usar para cobrir com algo que usa para o bolo. Isso, colorir, Eu acho desculpa. que a Eliane curtiu bastante essa quarentena.
Isso, Aproveitou. Eliane. Pois é, Eliane, manda dicas pra gente depois. Se você está fazendo tudo isso, ou tem mais ideias, depois manda pra gente pelo nosso Instagram via mensagem, pra gente postar e compartilhar, gente. É uma grande. A gente tem que se unir e compartilhar coisas boas, né? Porque tem muita live acontecendo. A gente, o Jorge agora brinca, meu marido fala assim: ai, eu abro a geladeira, tem live. Eu vou pro quarto, tem live. Eu não aguento mais live e tal. Aí eu falei pra ele: a gente faz uma por semana e sempre trazendo temas e assuntos que vão poder contribuir para que as pessoas lidem Uhum, melhor com tudo isso. A ideia, a nossa intenção é essa, né? sim. E ela entrou agora. Ah, é fono. Ah. Ah! Tá vendo? Manda dicas pra gente, então, Eliane, por favor, Uhum, né? A gente compartilhar, ajudar aí todas as crianças, os pais que às vezes não conseguem ter essas ideias, né? uhum. E aí vai compartilhando. O filho já é um rapaz, mas criança pro pai e mãe É sempre sempre é criança, criança, né? né? Sempre, sempre é criança. Então, gente, façam que vocês possam refletir um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? É um assunto que a gente poderia ficar aqui horas conversando, muito extenso, e cuidem dessas crianças. E não esqueçam de deixar que eles sejam crianças, eles são crianças, né? A Uhum, gente vê vários mini adultos, gente, isso me assusta. uhum. Eu digo de mini adulto, que são os pequenininhos que eles se comportam, eles falam, eles se expressam como um adulto. Então, gente, a gente não pode achar, ai, é legal, é divertido, nossa, mas isso vai ter um impacto, a Rafa pode confirmar isso lá na adolescência, na fase adulta. Com certeza, a gente acaba pulando fase, acaba pulando etapa de amadurecimento. Isso gera adultos cognitivamente muito bem preparados, né, muito bem estimulados, mas emocionalmente frágeis. E isso influencia, né, no comportamento deles na vida adulta, de como eles vão lidar com essas emoções e na saúde mental depois na vida adulta, né? Muitas empresas aí hoje em dia buscam pessoas emocionalmente saudáveis, porque sabe que isso não tem como mudar, não tem como consertar, ao invés de contratar profissionais cheios de cursos e conteúdo. Construído ao longo da vida, desde a infância. Né? Então, até as empresas hoje já entendem isso e buscam pessoas emocionalmente saudáveis, né, para participar do seu corpo de trabalho. Né? Então, ensinem seus filhos a lidarem com a frustração, ensinem seus filhos a lidarem com o limite, a lidarem com o não, né? A buscarem a resiliência, a encontrar aí o autoconhecimento, né? A dominar as emoções para que eles cresçam emocionalmente saudáveis. Lembrei do nome. Pais inteligentes não formam herdeiros, formam sucessores. É isso. Pode só Aham. inverter o de herdeiros e sucessores, mas é isso. O nome do livro do Augusto Cury que eu falo que todos os pais deveriam ler, que vão se identificar muita coisa com o que ele coloca, sabe? E aí você fala, nossa, eu faço isso, eu faço isso. E aí Uhum. é mais uma dica aí de leitura, né, diferente, de se antenar para essas coisas. Rafa, deixa a palavra com você. Quero te agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo, dando essas dicas, estando com a gente. Muito, muito, muito obrigada, viu? Prazer enorme, sempre, sempre. Portas abertas e deixo com você suas palavras, o fechamento. Gente, quem quiser, depois vai lá. Eu super indico. Eu sempre indico a Rafa para os meus pequenos, para os pais. Falo, vai, conversa. E olha, tenho tido. Não é porque tá, ela tá, não, mas eu tenho tido assim, muito feliz, porque eu tenho tido excelente resultados, retorno dos pais. E isso me deixa muito, muito feliz por estar podendo contribuir. É isso.
A gente entender que cada um tem um limite, cada um tem um determinado momento que pode ajudar até ali. Dali para frente, tem que ter um outro profissional, tem que ter um complemento e junto a gente vai ajudar, seja a criança, seja o adulto, a evoluir mais rápido, a se curar, a identificar o que realmente precisa ser observado, né? Então é isso. Deixo com você pra gente Bom, já quero fechar. agradecer a oportunidade de compartilhar, de conhecer mais aí um pouco do público que acompanha vocês. Quero dizer que eu estou à disposição, se alguém tiver se identificado com alguma questão que eu falei, estiver sentindo que precisa de uma ajuda, pode me adicionar, pode mandar mensagem por direct. O importante, gente, é a gente não se acostumar com o sofrimento ou achar que a gente está sozinho, né? Não precisa ter vergonha de pedir ajuda quando perceber que não está dando conta, né? Não se acostume com o que é ruim, né? A hora de intervir é agora, né? Então, estou à disposição de vocês. É isso. Gente, parem de olhar para fora. Comecem a olhar para dentro. A gente vive num mundo que estimula os adultos e as crianças também a olhar para fora o tempo inteiro. Inteiro. Gente, isso já vem sendo sinalizado há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu estudo muito a respeito disso e já vem sendo sinalizado. Então não é por conta da pandemia, não é por conta disso, daquilo. Ah, o mundo globalizado, então agora o mundo mudou. Esse só olhar para fora vai fazer com que você, adulto e criança, não saiba como lidar, deixe de saber como lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Estão aí. Não tem como fugir, né? E aí você vai botando embaixo do tapete, né? E tem uma hora que não cabe mais. E aí precisa ir para a pílula. Não deixe chegar esse momento de ir para a pílula. Faça uma reflexão, gente. O que mais a gente vê abrindo em Niterói? Farmácia. Isso não é normal, Verdade. né? Isso não é legal, gente. Desculpa. Vocês vão ver agora um monte de lojas fechadas que vai abrir de farmácia. Então não achem que isso é normal. Que não é. Que é legal? Não é. Quanto mais farmácias abrem, mais indústria farmacêutica, mais gente fica doente, mais precisa de remédio, né? Não que, se estiver numa crise, é necessário sim, mas o médico que vai identificar isso, Isso né? aí. E não achar que o remédio, tudo é remédio. Não. Vamos olhar para dentro. Aproveita esse momento para parar de olhar para fora e olha para dentro. Principalmente para as nossas crianças. Rafa, gratidão. Muito Obrigada. obrigada pelo seu carinho, por sua atenção. Gente, tenha uma ótima noite e vamos colocar em prática alguma coisa aqui que a gente aprendeu essa noite, tá? Com Um beijo no certeza. coração de todos. Obrigada Um pela beijo. presença de todos.